Graça e paz, igreja. Estamos mais uma vez aqui para estudar um pouquinho à luz da palavra de Deus, a lição de número 11, cujo título é A Natureza da Igreja de Cristo. Eu gostaria de convidar a orar juntamente comigo para que Deus possa guiar o nosso coração. Deus Santo, Pai Poderoso, estamos aqui, ó Deus, reunidos juntos para ouvir a Tua voz mais uma vez e que esta lição, meu Deus, venha falar à luz da Tua palavra o nosso coração para que nós possamos sair daqui mais cheios do que nós iniciamos esse estudo. Que o Senhor venha transformar os nossos corações para que nós possamos nos unificar como igreja e entender o Teu propósito sobre a terra. Muito obrigado por tudo. Amém, Jesus. Então, como o tema já fala, a natureza da Igreja de Cristo. Então, eu preciso entender o que seria a Igreja de Cristo. O objetivo da lição é refletir junto com os estudantes da Bíblia Sagrada sobre o significado da Igreja de Cristo, para que estes mostrem-se gratos em pertencer a esta comunidade. O nosso texto base está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que diz o seguinte: a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamamos para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Introdução. Uma série de lições sobre a unidade cristã não poderia deixar de ter uma lição sobre a natureza da Igreja de Cristo. Um correto entendimento sobre este tema nos ajudará a perceber um tipo de vínculo da unidade que existe entre os cristãos verdadeiros espalhados pelo mundo. Segundo nos ensina a Bíblia Sagrada, há um só corpo, isto é, uma só igreja. Jesus orou pela unidade de seus discípulos de todo o mundo. Este estudo sobre a natureza da igreja traz como proposta aclarar um pouco mais sobre estas questões. Então, assim, analisando, observando o texto, como o autor apresenta a respeito da natureza de Jesus Cristo, ele tenta explicar o que seria de fato uma igreja, porque nós temos aquele conceito popular de igreja, voltado à questão de um templo, de um lugar de adoração, onde esse lugar se tem um nome, mas nós gostaríamos tanto um pouquinho de discutir, de refletir acerca daquilo que a lição ela acaba nos instigando para entender o que seria de fato esse conceito de igreja. O autor ele fala sobre o termo eclesia, que seria um termo grego para se referir à questão de reuniões, Era muito comum na Grécia as pessoas fazerem a questão das reuniões para, de alguma maneira, discutir sobre diversos assuntos, sobre diversas temáticas pertinentes ao interesse de uma polis, ou seja, de uma comunidade, de uma cidade-estado, digamos assim, que era a forma de organização geográfica e também política da Grécia na Antiguidade. Então, o termo eclesia está atrelado àquela questão do termo reunião, ok? Então, mas quando eu penso o que seria uma eclesia, o que seria uma reunião, nós estamos pensando no momento, voltando agora para a questão do conceito de igreja, a pensar como um momento, um lugar de reunião, onde as pessoas elas estão ali por um interesse em comum, que seria basicamente adorar o nome do Senhor Jesus. Nós bem sabemos que o maior fundador em si do cristianismo foi o próprio Jesus Cristo, e isso os próprios historiadores eles afirmam. Mas diante de tudo isso, nós encontramos aí, tanto que a história hoje ela se divide em antes após Cristo, no nosso calendário cristão, porém
nós devemos entender que esse conceito, esse evangelho, nós percebemos que Cristo, ele simplesmente prepara pessoas para divulgar esse novo conceito, essa nova visão, né? Porque tudo que se tinha sobre religião, nós sabemos que de alguma maneira haviam preceitos, haviam conceitos, haviam formas de adoração aí criadas pelo homem. O homem é que acabava de alguma maneira criando suas manias, sua forma de pensar, e que de uma forma ou de outra acabava colocando sobre as pessoas um peso, uma responsabilidade desnecessária. Então, quando Jesus Cristo ele vem como aquele que é o Cordeiro Santo de Deus, assim chamado, que tira o pecado do mundo. Mas ao mesmo tempo que ele tira o pecado do mundo, ele cria um novo conceito que une as pessoas, que traz a pessoa para o evangelho, onde esse evangelho agora não é um evangelho mais dividido, não é um evangelho mais agora declarado como pertencente a um único exclusivo povo. É um evangelho para todos. O evangelho que fala a voz do ladrão, é o evangelho que fala a voz da prostituta. E Jesus Cristo traz essa nova concepção que agora, de alguma maneira, extermina aquilo que se era pregado, de alguma maneira. Mas sim um evangelho libertador, um evangelho que agrega pessoas de diferentes culturas e povos. Então, quando eu trago agora um versículo bastante conhecido, está lá no Evangelho de Mateus 18, 20, onde Jesus ele declara que onde tiver 2 ou 3 reunidos ali falando no nome dele, ele está presente. Então nós percebemos que o conceito de igreja está na presença de Jesus Cristo. Não pode existir igreja sem a presença de Jesus Cristo. E Jesus Cristo simplesmente estará presente quando tiver 2 ou 3 reunidos falando no nome dele. Então aquela concepção que eu preciso ter uma igreja abarrotada de pessoas, uma igreja enorme, um templo, onde nós encontramos um quantitativo enorme de pessoas. Eu sei que é gostoso, eu sei que é maravilhoso encontrar uma igreja cheia, uma igreja com vários irmãos, pessoas glorificando, né? Visivelmente isso é muito bom. Mas Cristo ele simplesmente simplificou as coisas e falou, olha, é o seguinte, tem 2, 3 falando meu nome, eu estou ali presente. E principalmente, quando esses 2 ou 3, eles estão fazendo a coisa com carinho, com satisfação, com zelo. Então Jesus Cristo ele simplifica aquilo e diz às pessoas, olha, o conceito de reunião é totalmente diferente daquele conceito que vocês têm. E eu simplesmente digo, estarei presente, basta ter 2 ou 3 reunidos falando no nome dele. Então, uma das primeiras lições que Deus ele nos traz essa manhã é a respeito daquela questão. É necessário que as pessoas estejam na comunhão pregando o nome de Jesus Cristo. Então, naturalmente, ele está ali. Então, isso nos faz até repensar, o porquê, como está estruturado o nosso culto a Deus, Com base em quem está estruturado. Então, se a mensagem da igreja, ela não é a mensagem do evangelho, ela não é a mensagem da cruz, a mensagem da libertação, significa que aquele lugar existem pessoas até reunidas em assembleia, mas não é uma igreja. Porque como o autor da lição falou, é necessário que elas estejam com um objetivo comum, é necessário que esse grupo de pessoas estejam prontos para escutar a voz de Deus. Então, isso é um dos pré-requisitos para que a igreja ela exista, ela seja caracterizada igreja. Porque nós temos aquela situação, a igreja é instituição, Igreja tem CNPJ, acaba assumindo o aspecto juridicamente como uma empresa, porque ela precisa estar regularizada diante dos olhos do homem, prestando contas conforme o homem também precisa, O próprio Jesus Cristo, em um dos momentos ele falou, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então a própria igreja ela acaba assumindo esse aspecto jurídico, mas a essência de tudo é buscar a Deus. Se as pessoas estiverem ali buscando a Deus, independente do CNPJ, independente das características que leve
ela ao máximo se assemelhar a uma instituição como qualquer outra, né? O nosso diferencial hoje, nós promessistas, é que nós estamos buscando a um Deus vivo, a um Deus fiel, independente de toda a estrutura, né? E assim, uma das coisas que mais nos faz pensar e refletir é a respeito do conceito de igreja que nós temos hoje, né? Então, hoje estamos dispersos geograficamente por causa do contexto de saúde, né? Mas ao mesmo tempo nós não paramos, nós continuamos aí louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Então, se tem 2, se tem 3 reunidos, o Senhor está presente. E o mais interessante é que Ele está dentro do nosso lar, né? Então, enquanto nós estamos aqui simplesmente unidos através da tecnologia, nós estamos com o Senhor dentro das nossas casas. Então, assim, transformar a nossa casa em igreja é uma coisa sensacional, né? Então, outro ponto que o autor coloca aí é a igreja sob duas perspectivas, né? São 2 pontos de vista, e ele chama um de igreja no ponto de vista, na perspectiva universal. Ou seja, a igreja como um todo, a igreja em diferentes lugares, em diferentes épocas, né? E essa perspectiva que existe essa diversidade, né? Como nós já abordamos aí em outra lição, a respeito da diversidade do corpo de Cristo. Então eu preciso entender que essa diversidade, ela precisa ter o foco em Jesus Cristo. Então, independente, você pega uma igreja brasileira, você pega uma igreja africana, ambas sejam aí promessistas, né? Você pega uma igreja em um outro país que não é nosso, a cultura é totalmente diferente, a forma de adoração é totalmente diferente. Isso acontece inclusive em diversas regiões do Brasil, diversas regiões do país, né? E sem contar mesmo na questão temporal também, né? A forma de adorar de alguns irmãos do passado é totalmente diferente da forma de adorar de alguns irmãos do presente. Isso não significa que o culto é inferior, que o culto não irá agradar a Deus, né? Eu me lembro de uma época em que bateria dentro da igreja era totalmente impensável, né? Em uma época mesmo, o próprio violão dentro da igreja era uma coisa totalmente improvável de acontecer e vista com um certo desconforto por algumas pessoas. Mas aí a questão cultural, a questão histórica, a questão de como as pessoas entendem culto a Deus, né? Ela nos leva a repensar sobre aquilo que pensamos ou acreditamos, né? Nós tivemos aí vários encontros culturais com missionários que acabam vindo de fora, né? Principalmente nos cultos de missão. Nós percebemos que a forma de adorar africana é totalmente diferente da nossa, e não significa que porque eles adoram daquela maneira singular, belíssima, que o Espírito Santo de Deus não esteja naquelas igrejas, né? Então eles simplesmente pegam a mensagem de Jesus Cristo, aplicam dentro de si, a tábua do seu coração, e eles começam agora a criar um estilo, uma forma de culto, uma forma de adoração, e ali eu encontro pessoas com 2, 3 reunidos, falando, propagando o nome do Senhor, com toda aquela alegria singular, proveniente da cultura, proveniente da forma que eles têm de expressar o louvor deles. Então Jesus Cristo está ali também, e o nome de Deus está sendo operado e maravilhado naquela cultura. Então essa diferença cultural não precisa sair de um país para o outro, né? Para que uma igreja promessista seja diferente da outra, mas um fator histórico também, né? Então, dentro da própria igreja, nós temos o grupo mais conservador, nós temos o grupo que entende a forma de adoração com uma outra visão mais atual, né? Mas o importante de tudo isso é que a igreja não pode perder o foco. A igreja pode aderir novos instrumentos, a igreja pode aderir novos louvores, mas a igreja não pode banir Jesus Cristo do seu conceito.
A igreja não pode destruir a essência do cristianismo, a essência do evangelho, que é simplesmente a função de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ganhar almas. Isso daí é uma coisa assim extraordinária, maravilhosa. E o Espírito de Deus, ele age dentro da nossa igreja, sim, porque o nosso foco tem sido Jesus Cristo. E outra questão, né, nós temos a questão da igreja universal em si, ou seja, a igreja em diferentes épocas e locais, mas nós também temos aquela igreja local, né, que são pessoas com grupo unidos por fé, que encaixa muito bem naquela questão da igreja em diferentes espaços geográficos, né? E essas igrejas carregam valores culturais dentro de si. Então, diante de tudo isso, né, nós percebemos que nós precisamos ter uma visão unificada pela fé, unificada pelo único objetivo. Eu preciso entender tudo isso. O autor da lição também aponta a respeito de alguns equívocos, né? Ou seja, primeiro, ele coloca aqui como é muito comum as pessoas confundirem igreja como lugar, como templo, né? Então, se você voltar lá no século IV, você percebe que a igreja ela se institucionaliza como igreja em si. Então, antes de tudo, nós temos o cristianismo, que, segundo os historiadores, ele é criado pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é morto, é preso pelo Estado romano e ele deixa discípulos. Na verdade, ele preparou um grupo para propagar esse evangelho. Jesus Cristo retorna ao céu, né? E esses discípulos, esses homens que estavam preparados, eles começam a propagar a fé cristã. Só que pensar na propagação da fé cristã naquele contexto, num povo politeísta, principalmente observando o estado de Roma, né, onde as pessoas lucravam, cada cidade tinha um deus, tinha um padroeiro, digamos assim, e isso fazia com que o turismo religioso fosse muito forte e impactante economicamente. Então, uma doutrina, uma fé, onde as pessoas pregam a existência de um único Deus e esse Deus não tem uma forma física, né, a ponto de se criar uma estatueta para adoração, né? Então isso trazia muito prejuízo econômico. E nós encontramos, né, voltando para a questão histórica, a política do pão e circo, um grupo de privilegiados que os historiadores chamam de patrícios, que seriam as pessoas que detinham poder de Roma naquele período. Esse grupo, para se manter politicamente, eles acabavam distribuindo trigo, né, e de alguma maneira fazia o entretenimento das pessoas, a diversão. Então, como os romanos eles eram muito sanguinários, né, era muito comum pegar criminosos, como o cristianismo era crime naquela sociedade, pegar criminosos, colocar nas arenas para serem despedaçados por leões aí para as pessoas se divertirem. Então era muito comum cristãos eles serem condenados e colocados aí para ser despedaçados por leões, para divertir as pessoas em Roma. E aí nós temos mais tarde um outro imperador, Teodósio, ele acaba com a perseguição aos cristãos, a criminalização, e mais tarde vem o Constantino e ele oficializa, institui, né, a igreja, na verdade hoje chamada a igreja romana, né, a católica apostólica romana. Então é criado dentro desse cenário, né? A igreja acaba absorvendo a cultura romana, né? Então o cristianismo em si, inicialmente, ele não assume aquelas características, aquela forma de adoração com a representatividade sólida, digamos assim, né? Mas com a institucionalização da igreja, a igreja adquire aspectos culturais e passa a ser tolerada pelo Estado, não mais criminalizada. E diante desse aspecto, dessa fusão
cultural, né, nós percebemos que a igreja ela assume outras características, mas não seria bem aquela proposta inicial do cristianismo. E aí onde surge aquele conceito, né, de templo, de lugar, onde as pessoas estariam ali como sendo uma igreja, né? Mas retomando aí e desconstruindo essa visão, né, essa visão romana de igreja ser templo, ser lugar, né? Nós sabemos aí que a proposta cristã, a proposta do cristianismo é que a igreja ela é o lugar onde as pessoas estão adorando a Deus. Então, se você pegar o livro lá de Colossenses, capítulo 4, versículo 15, né, tá citado na lição, nós temos o seguinte, ó: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Ou seja, ele faz uma referência dizendo, olha, estou saudando a igreja que está na casa de alguém, né? Então a igreja ela não precisa ter um lugar. É claro que o ideal é que a igreja tenha um templo, um lugar de adoração, que a igreja tem um espaço físico, né, onde as pessoas elas acabam entendendo como público e também procure aquele lugar. Mas eu não preciso de uma estrutura para aquilo ser considerado igreja. E assim, atenção, eu não sou contra de nenhuma forma a questão do espaço físico. Eu entendo que o espaço físico ele é super necessário, né? E que isso seja investido, né? Nós sabemos o respeito e o carinho que as pessoas tinham de investir num templo, né? Salomão mesmo, quando criou um templo para a adoração do Senhor, ele fez isso no capricho, não que o Senhor precisasse de paredes, né? Então nós temos que ter aquele carinho, aquela dedicação, né? É um gesto muito bonito, se pensando num templo que é a casa do Senhor, não que o Senhor habite ali, mas é o espaço de adoração. Esse espaço precisa ser zelado, ser cuidado e ser preparado com o melhor, né? Mas diante de tudo isso, eu não preciso desse espaço para que o Senhor esteja lá, né? Então, assim, percebendo dentro desses nossos fatores, né? Percebendo dentro dessa nova perspectiva, que na verdade não é uma nova perspectiva, na verdade nós estamos trazendo à luz da palavra aquilo que o Senhor nos ensinou, que às vezes o fator cultural, a forma de pensar nos faz crer que é aquilo mesmo, né? Pessoas que idolatram o espaço físico, que idolatram a coisa, entendeu? Não, mais uma vez, eu repito, né? Não que não é necessário zelar pelo aquele espaço. Eu acho muito bonito a pessoa que vai lá, que ornamenta a casa do Senhor, que sente prazer, que vai lá, que se doa, que limpa, que traz utensílios para a casa do Senhor e fala, isso agora é da casa do Senhor, esse espaço tem que ser bonito, né? Mas quando nós estamos impossibilitados de entrar naquele espaço, nós devemos entender que aquilo não é necessário, aquela estrutura não é necessária para adorar a Deus, né? Que eu posso adorar a Deus dentro do meu lar, que eu posso adorar a Deus dentro do meu local de trabalho, que eu posso adorar a Deus na minha roda em família, porque eu estarei falando do Senhor Deus ali. Eu não tenho que esperar o espaço físico para falar de Deus. Eu tenho que falar quando e onde surgir essa oportunidade. Então, como foi citada aí a casa de Ninfa, que era uma igreja em si, ou seja, as pessoas se reuniam lá para adorar a Deus, e isso tornou a casa de Ninfa uma igreja. Em segundo lugar, a igreja com um sentido de denominação. O negócio aí tá feio, né? Porque nós temos vários nomes, né? E quando nós entramos nesse assunto, é um assunto até um pouco que delicado, né? Porque de uma forma ou de outra, as pessoas defendem a placa, a denominação como um todo. E de uma forma ou de outra é até bonito que isso aconteça, né? Eu defender o nome da minha igreja. Mas assim, o que o autor nos traz essa visão, que não existe uma salvação pela placa da igreja,
né? Senão bastaria simplesmente eu me filiar, digamos assim, como se fosse um partido político, né? Se filiar a uma igreja, eu estaria salvo. Eu não precisaria fazer mais nada, apenas dar o meu nome ao cadastro de membro e eu estaria salvo. Mas não é isso que a Bíblia fala, né? O que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos instrui, né? É que a salvação ela vem por meio de Jesus Cristo. E o próprio Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você não passa por Jesus Cristo, você pode ser promessista de nascença, né? É uma coisa que minha mãe sempre falava, né? Filho de crente não te torna crente, né? Você aprendeu, você ouviu, mas o fato de você estar ali dentro não vai lhe tornar um cristão. O fato de você ser chamado de promessista não vai garantir a sua salvação. Então, são conceitos que nós precisamos aí nos revertir, atentar, né? Então, por mais que as pessoas estejam dentro da igreja, unidos por uma convicção religiosa, então nós temos a igreja que tem um aspecto cultural diferente da outra, nós temos a igreja mais tradicional, nós temos a igreja mais pentecostal, nós temos a igreja que extravasa, que sente aquela disposição, aquela vontade, e sua forma de adorar é bem expansiva. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu amo essas igrejas, né? Algumas outras pessoas olham e falam: para que isso tudo? Parecem louco, tá escandalizando, né? Então, assim, o que eu tenho que pensar, né? Que antes de atacar a obra, eu tenho que pensar no dono da obra. Então, eu não posso simplesmente criticar um povo, uma denominação por seu aspecto adorador, né? Então, tem igrejas que adoram de uma forma extraordinária, no sentido de extravasar, de se jogar, de falar. Tem igreja que fecha os olhos para adorar, que sente aquela comunhão. Tem igreja que é mais atenta, é todo mundo com os olhos abertos, prestando atenção em tudo que acontece dentro da igreja, mas não significa que não estão adorando, né? Então, assim, são coisas que nós devemos perceber, né? Tem igrejas que são mais tradicionais, que é aquela reverência, que ninguém pode falar, a criança não levanta, que já são instruídos assim, né? E uma coisa eu falo: o foco tem que ser Cristo, o foco tem que ser a salvação, o foco tem que ser livrar pessoas daquilo que não é bom, ok? Então, se a igreja tem outro foco, tem outra função, ela perde seu sentido original. Então, assim, pensando em tudo isso, né, uma das coisas que a lição traz é trazer a lembrança da ideia defendida pelo fundador da Igreja Adventista da Promessa, né, o pastor João Augusto da Silveira. Ele defende que nós não somos o único povo a ser salvo. E eu vou falar uma coisa para você. A nossa igreja ela foi fundada com esse preceito. Com o desenrolar do tempo também, nós percebemos que algumas outras pessoas desenvolveram outros conceitos, né, a respeito da salvação. As pessoas acabam mudando de alguma maneira, aí carrega aquela questão, né, aquela possessividade: só a minha salva, só aqui é o lugar correto, é o lugar da perfeição. E assim, a humildade, perceber, né, entender que igreja não é placa, igreja não é denominação, o fato de estar com o meu nome credenciado aí o cadastro de membros da Igreja Adventista da Promessa não vai me produzir a salvação, o fato de ter nascido dentro da igreja não vai me trazer a salvação, mas Deus ele olha para o lugar onde ninguém olha, que é para dentro. Os outros olham para fora, os outros criam um conceito, mas Deus olha aquilo que ninguém consegue ver. Ele olha para dentro, ele olha internamente. Então, assim, que nós possamos aí pensar. E eu gostaria de ler aqui primeira carta de Coríntios, capítulo 3, e eu vou ler alguns versículos. E vamos refletir um pouquinho a respeito disso.
O título aqui na minha Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, fala o seguinte: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. E aí o capítulo 3, versículo 4 fala o seguinte, primeira carta aos Coríntios: porque, dizendo um eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? 5. Pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Versículo 6. Aí vem o versículo 13 que diz o seguinte: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém, versículo 14, se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá o galardão. Aí vem o versículo 15, que diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Versículo 16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, a igreja não são as paredes. O templo de Deus é você. Por isso que nós não podemos e temos que ter muito cuidado com o nosso corpo. Então, desmistificando aquela ideia de prédio físico, aquela ideia de denominação, aquela ideia que Deus está atrelado às paredes, a um local, né? As pessoas idolatram. E assim, presta atenção, né? Não é aquele negócio dizendo, você não precisa mais ir para a igreja, adora em casa. Não é isso, gente. O que eu preciso entender é que a igreja é a eclesia, a igreja é a assembleia, o lugar onde pessoas em comum, elas adoram a Deus com um objetivo em comum. O versículo 22 diz o seguinte: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, tudo que foi construído, tudo que foi feito talvez por você, por alguém que veio antes de você. Tudo é vosso e, ao mesmo tempo, tudo é de Deus. Então, assim, independente, né? Eu sei que algumas pessoas, elas criam aquela maturidade. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso fundar o meu próprio ministério, mas ele fala o seguinte: olha, independente se é de Paulo, se é de Apolo, se é de Cefas, independente de quem seja, tudo é de Deus. Então, eu preciso entender que eu preciso estar na eclesia, eu preciso estar na reunião, eu preciso estar vinculado a um corpo, eu preciso estar vinculado a pessoas. Eu não posso criar uma outra mentalidade e dizer, olha, eu preciso começar do zero. Eu preciso fazer uma nova coisa, eu preciso fundar, eu preciso escrever. Não é o seu nome que tem que ser escrito, né? Não se vanglorie, saiba que tudo é para Deus. Então você não precisa simplesmente que seu nome brilhe, não precisa você ser um cara que será lembrado na história como um grande homem, como um grande mártir, porque todo mundo quer ser lembrado, mas ninguém quer pagar o preço, né? Todo mundo simplesmente quer viver uma vida fácil e ao mesmo tempo quer ser lembrado, né? Então esse não é o propósito da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é trampolim para ninguém crescer, é simplesmente o lugar da adoração, o lugar da comunhão e o lugar onde todas as partes do corpo são importantes. Então, simplesmente não queira, eu sou do pastor João da Silveira, eu sou do missionário tal, eu sou do bispo não sei das quantas. Tem que lembrar que nós somos de Jesus Cristo. Amém? Então, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor.